Você sabe o que aconteceu ontem? E hoje, o que vai acontecer? O que está acontecendo dia 29 de agosto? Não sabe, né? Eu imaginei. Mas olha, ainda dá tempo de ficar ligado nos Jogos Paralímpicos de Paris. E hoje você vai conhecer a história do Paulo, que está lá em Paris e tem uma história fantástica. Vem com a gente! Então, o esporte surgiu na minha vida no meio do ano de 2011. Eu sempre estudei na mesma escola até 2011, então assim, todo mundo na escola me conhecia. E um treinador da minha cidade, de Dourados, Mato Grosso do Sul, foi até a minha escola para treinar um atleta dele, um para-atleta dele, que era do arremesso de peso. E aí, numa conversa rápida com a diretora ali, perguntando onde poderia treinar, e ele resolveu perguntar também se tinha outros deficientes na escola. E aí ela, nessa hora eu passei correndo, ela já comentou, como ela me conhecia lá, ó, esse menino é deficiente, apesar de não parecer. Aí ele, não, sério? Como que é a deficiência dele? Não parece nada, porque eu passei pulando um banco, correndo. Aí ele explicou que era deficiência visual e tudo, e aí ele me conheceu nesse ano, fez uns 4 treinos comigo e me trouxe para São Paulo para competir o Brasileiro Escolar, onde eu ganhei minha primeira medalha de ouro. Nessa época, o Paulo foi campeão brasileiro escolar nos 1000 metros. A categoria dele era corrida. Hoje, a área do atletismo que ele ama e se dedica é o salto em distância. Bem diferente, né? A deficiência visual não limita o Paulo em nada. Então, hoje nós temos 3 classes visuais em todo o esporte paralímpico, que são a classe B1, B2 e B3, e que especificamente no atletismo se torna T11, T12 e T13, que cada esporte tem a sua nomenclatura, né? Então, eu me encaixo na T13 do atletismo, que dentre as 3 classes é a classe que enxerga mais no atletismo. Então, assim, o T11 ele é cego total, o T12 ele enxerga mais vultos, coisa muito próxima, algumas luzes, mas é bem severa a deficiência, e o T13 enxerga um pouquinho mais, mas assim, não é muita coisa a mais, tanto que eu não posso tirar a carteira de habilitação, que é algo que todo mundo pode, até quem tem correção ocular. Então eu enxergo em torno ali de 20% da visão de uma pessoa normal. A limitação visual sempre esteve presente na vida do Paulo. Aos 8 meses de idade, sua família ficou sabendo que algo não estava certo e os exames e tratamentos começaram. Com 4 anos, eu não consegui consulta para o médico que eu tinha, eu fui em outro médico que aí sim ele descobriu que não era estrabismo, que eu tenho retinosquise congênita, que é uma má formação na retina. Então assim, ali a partir dos meus 4 anos, foi até os 8, 9 anos, foi algo muito natural, assim, eu não senti tanta dificuldade porque eu era criança. E enquanto eu era criança eu amava a escola, eu amava fazer tudo na escola. Quando eu cheguei na 5ª série, onde começa a adaptar as coisas para ir pro 6º ano, que entra mais matérias, então começou a ter muito mais coisas para ser copiadas, onde requer muito mais visão. E foi onde eu comecei a sentir muita dificuldade. Era muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, não tinha muita informação, então os professores não adaptavam muito bem as atividades. Muitas vezes eu tinha nota baixa por falta de adaptação. E principalmente assim, o que foi acabando comigo de verdade foi os próprios colegas de sala fazerem bullying, brincadeiras, às vezes até excluírem dos grupos. E a escola, como eu falei, não tinha muita informação, então a escola basicamente não fazia nada. Então eu comecei a desanimar muito da escola, eu entrei em um quadro de depressão antes de conhecer o esporte. Já ouviu aquela frase? Pegue o limão mais azedo da sua vida e o transforme em uma limonada. Foi exatamente isso que o Paulo fez. E para mim o esporte foi uma virada de chave. Eu lembro até hoje que na minha primeira Paralimpíada, lá em 2011, Paralimpíadas Escolares, né? Em 2011, eu lembro de ver um menino cadeirante, que ele só movia a mão e a cadeira dele era uma cadeira elétrica, então o único movimento que ele conseguia fazer era mover a cadeira elétrica, era só os dedos para conseguir mover. E eu lembro de entrar no elevador e esse menino tá gargalhando com a professora dele. E assim, chega a arrepiar porque eu olhei para aquilo e eu não entendi. Não porque que ele estava gargalhando, mas porque
eu ficava chorando. Naquele momento eu vi, cara, alguém que tem muito mais dificuldade que eu consegue ser absurdamente feliz. Então não tem o porquê eu não posso ser feliz. Eu sei que pode ser difícil, eu posso sofrer, mas eu posso fazer muitas outras coisas. Então tenho limitações, mas eu também tenho coisas que uma pessoa que não tem a minha deficiência não vai conseguir fazer. E foi quando Paulo se apegou ao esporte. Ele foi vencendo as dificuldades do cotidiano e evoluindo cada dia mais nas pistas. Eu não conseguia ver assim uma vida, eu conseguia ver uma sobrevivência. E depois que conheci o esporte, eu comecei a fazer muitos amigos, eu comecei até facilitar a minha aceitação na roda de amigos, porque a minha autoestima subiu muito. Então, por mais que algumas pessoas tentassem diminuir o que eu sou, eu me colocava para cima. Então, é até engraçado porque assim, na minha roda de amigos, depois que conheci o esporte, eu comecei a desafiar meus amigos. Então, quando eles falavam, Paulo, você não está enxergando aquela placa, eu falava, beleza, então vamos correr uns 100 metros e se você ganhar de mim, aí você vai poder falar da placa. E ninguém ganhava. Então, assim, realmente eu comecei a não ligar pelo que eu não poderia fazer, mas sim dar muita importância para o que eu era capaz de fazer até melhor do que os outros. Com muita dedicação, força, disciplina e incentivo de seus familiares, o jovem se tornou um profissional do atletismo. Tudo também com o apoio e suporte do SESI. O SESI me profissionalizou. Então, eu acho muito importante sempre ressaltar que hoje eu sou um funcionário do SESI. Então, realmente tenho uma carteira assinada como atleta profissional. Coisa que antes do SESI até, muitas pessoas até da minha família, não as pessoas mais próximas, como minha mãe nunca teve esse pensamento, mas outras pessoas da minha família achavam que eu era um cara que não fazia nada. Então, ele treina lá. E hoje não, hoje essas pessoas veem que eu realmente sou um cara profissional, que como você que é repórter está fazendo o seu trabalho aqui, eu venho todos os dias e faço o meu trabalho. E isso eu acho muito importante para a minha vida. Com todo o apoio recebido, junto com muita garra e fé em Deus, Paulo foi um dos selecionados para representar o Brasil nas Paralimpíadas 2024. Uma realização, e eu acho que a palavra-chave é uma honra, porque tem milhares de outros atletas que queriam estar onde eu estou hoje. E eu quero trazer todos junto comigo, trazer a bandeira do Brasil inteiro, de toda essa nação que é continental. Então, assim, todos os atletas paralímpicos e quem não é atleta paralímpico, eu quero trazer todo mundo comigo e representar da melhor maneira possível todo o nosso país. Para chegar em Paris, são incontáveis treinos e muita abnegação. O mínimo que nós podemos fazer é assistir. Daniel, qual que é a importância de nós apoiarmos os Jogos Paralímpicos? Em primeiro lugar, nos Jogos Paralímpicos, o que nós vamos ver são não só histórias de atletas competindo no seu máximo, mas histórias de muita superação, pessoas que transporam a questão da deficiência e estão no seu auge do vigor físico. Então, o que você vai ver, além das performances impressionantes dos atletas, muitas histórias relevantes que eu acho que, além de servir de inspiração para você que está acompanhando, serve também para você usar como exemplo para tantas pessoas que passam por tantas dificuldades na questão da superação das deficiências, na questão da superação das dificuldades que encontram durante a vida. E são diversas pessoas que são exemplos de superação, de determinação e exemplo do máximo que um corpo humano, que um ser humano pode executar numa pista de atletismo, numa piscina, nos diversos espaços esportivos. É muito bom estar entre os melhores do mundo. Mas assim, até chegar nessa cadeia de ser um dos melhores do mundo, você tem que ter iniciado no esporte, então você tem que ter saído do sofá, primeiramente. Todos têm que saber o seu valor e todos têm que saber que é muito importante não desistir, que o início é muito complicado, mas que com o tempo a gente vai alcançando nossos objetivos. Ontem foi a abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris e hoje começaram as competições. Bora acompanhar e apoiar? São 12 dias mágicos que reúnem mais de 4.400 dos melhores atletas paralímpicos do mundo. Até o dia 8 de setembro teremos manhãs e tardes repletas de esportes e superação. Independente da dificuldade, não há desculpas. Sempre é tempo de priorizar o exercício na nossa vida. Comece com pouco, que sejam 20 minutos por dia.
eu tenho certeza que você já vai ver a diferença. Para você que está aí, que está desencorajado, me assistindo aí no sofá bem confortável, saiba que o início das atividades físicas é muito complicado, é muito dolorido, mas que no final de cada treino, quando você está no momento de relaxar, que tudo já passou, é o melhor. Então assim, durante o exercício às vezes a gente fica cansado, fica pensando em desistir, mas quando a gente vê que a gente cumpriu o objetivo que nós colocamos para nós mesmos, é muito gratificante. Então você que está iniciando ou você que quer iniciar, não desista, vai atrás que quando você acrescentar o esporte à sua rotina, você vai ver o bem que isso traz para você mesmo.